Alegria saber que os irmãos também estão conosco. Nessa manhã nós vamos estudar a lição da EBD. Vamos começar a lição da EBD número 3. Nossa lição é: o ser humano desvia-se do propósito de Deus. Lembrando que nós estamos estudando essa revista que é Gênesis, os começos. Então, nós estamos estudando agora o capítulo 3. O ser humano desvia-se do propósito de Deus. O texto bíblico é o capítulo 3. A gente já guardou na memória, né? O capítulo 3 é o capítulo terrível da queda do ser humano. E o texto áureo é Gênesis 3,15. Vamos fazer a leitura do texto áureo já? Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Gênesis 3,15. Moisés, quero chegar no céu lá e conversar com Eva, o que aconteceu, e com Adão. Adão, o que você estava fazendo, né? Porque aconteceu essa coisa terrível aí, e que a gente está, todos nós, né, sofrendo por causa disso. Isso chama-se o pecado. Os objetivos nessa lição nós temos aqui na área do saber: compreender as consequências do desvio do propósito de Deus na vida humana, né? Também compreender que, apesar do homem ter pecado, graças a Deus, né, ainda há esperança. Ainda há esperança. A reconciliação do homem com Deus por meio de Jesus Cristo. E na área prática, né, o que nós devemos fazer: valorizar a dádiva de conviver com a liberdade de escolha. Isso é uma coisa importante. Deus não criou a gente como robôs, né? Nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, com a liberdade de escolha. Então, saber valorizar isso, mas ao mesmo tempo aprender a conviver com isso, né? E, ao cair, reconhecer seus erros, confessar ao Senhor e colocar-se sob o controle de Deus para uma retomada de vida, que é o que acabamos de cantar: reina em mim, Senhor. Tudo que eu faço, né? Em tudo que eu atuar, pensamento, tudo, né? A gente tem que falar: reina em mim. Esse é o controle de Deus. O controle de Deus é quando Ele reina em nós, e através do Espírito Santo Ele faz isso. Então é uma lição muito importante para muitos de nós, né? Vai agregar alguma coisa. Já conhecemos essa lição, mas sempre há algo, né, que agrega, e a gente pode continuar crescendo em entendimento e em compreensão. Então, a história aqui da queda do ser humano e a sua consequência, esse capítulo 3, relata a origem do mal. Muita gente pergunta, né, onde é que está o mal, de onde que veio o mal, né? Então, o capítulo 3, ele ensina isso, como que é a origem do mal. Também como o ser humano desviou-se do propósito de Deus, usando o mal, aquele poder de decisão, de escolha, né? E o homem escolheu a única coisa que Deus havia ordenado que não fizesse. Puxa, justamente a única coisa, né? O homem escolheu e trouxe toda essa consequência de pecado que nós conhecemos tão bem aqui no mundo, né? Na nossa vivência pessoal, social e também na igreja. Então vamos lá, começo da crise, Gênesis 3, de 1 a 7. Vamos ler. Vou ler aqui em Gênesis King James atualizada, Gênesis 3, de 1 a 7. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então, foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos do jardim, das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis,
para que não morrais. A serpente, então, alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Então, aqui está o começo da crise. Fato número 1, a tentação e o estabelecimento do pecado. O tentador era um animal, segundo o verso 1, a serpente. E ela é também, então, olhando as páginas da Bíblia, o próprio Satanás. Vemos isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Nós temos em Apocalipse 12, versículo 9, que diz a palavra: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Então, a serpente é o diabo. É um animal, lá em Gênesis. Muitos especulam, né? Como seria esse animal? A gente não pode imaginar que seria um animal rasteiro, como a gente conhece hoje, como a serpente é, porque Deus disse que ela iria rastejar dali em diante. Então, era um animal diferente, devia ter pés ou asas, provavelmente. Deveria ser um animal muito lindo, para chamar atenção, para cativar a amizade de Eva. Mas sabemos, pela Bíblia, que é Satanás. Então, Apocalipse 12, 9, fala a chamada serpente, chamada o diabo e Satanás. É o próprio diabo que estava lá tentando e conseguiu o seu objetivo, que foi enganar Eva e levar a desobedecer a Deus. Apocalipse capítulo 20 também, versículo 2, quando fala da prisão do dragão, fala: e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Falando daquela a prisão de 1000 anos, que é simbólica, né? E então diz claramente: a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás. Então, era o diabo, né? Era um animal, mas era um animal possuído pelo diabo. Assim como o diabo consegue possuir o corpo de uma pessoa, né? Ele muito mais de um animal. Foi possível, através daquele animal, ele induzir Eva à tentação. E outra coisa importante é que o tentador, que é o diabo, né, Satanás, não é divino, não é Deus. Não pode nunca sequer se aproximar do trono de Deus. Ele queria subir acima do trono de Deus. Nós lemos nos profetas, né, que ele quis subir acima das alturas. Então ali foi achado o seu pecado e ele foi expulso do céu com os demônios que o acompanharam. Porque ele é uma criatura, Deus o criou. Ele era o principal de todos os anjos. Acima dele só estava Deus. Mas ele achou que podia subir acima de Deus, fazendo aquela revolta no céu. Então ele não é divino. Então uma coisa que a gente tem que lembrar: ele não é divino, ele é uma criação de Deus também. Assim como Deus criou o homem perfeito, Deus criou também Lúcifer perfeito. Assim como Miguel, os outros arcanjos, né? Eles foram todos criados perfeitos, mas também com o poder de escolha. E Lúcifer tinha o poder de escolha, ele decidiu subir acima de Deus, ele quis ser acima de Deus, o principal. E ali foi achado o seu pecado, por isso ele foi expulso do céu. Quando lemos a história de Jó, no capítulo 1,
Nós lemos no versículo 6 que os filhos de Deus se aproximaram, se reuniram na presença do Senhor. E diz o verso 6 de Jó 1, que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o texto fala que ele tinha acesso, e teve acesso a essa reunião, apresentar-se ao Senhor. Por isso que o Novo Testamento fala que a gente deve cuidar muito para não pecar, e se a gente pecar, a gente tem que confessar o pecado, porque o diabo é o nosso acusador, ele vai diante de Deus nos acusar. Olha lá, ó, fulano pecou, e ele vai exigir a pena do pecado, porque ele é acusador. Então ele estava lá diante de Deus, mas Jó não tinha nenhuma coisa para que ele pudesse acusar de pecado. Mas ele estava lá, ele é uma criatura, ele não é divino. E Deus colocou o verso 12, tudo que Jó tinha, né, nas mãos de Satanás, porque é uma permissão, ele só pode agir sob a permissão de Deus. Então ele não é divino. Diz Isaías capítulo 44, 6, somente Deus é Senhor, somente Deus é divino, né? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Deus somente o Senhor, o Eterno. O diabo é uma criatura. Nunca imagine, nunca avalie, nunca tenha um conceito do diabo como um ser divino. Ele não é. Ele não tem esse poder. Ele é uma criação que só, por causa do pecado, só pode agir sob permissão de Deus. E se Deus permite, irmãos, descanse. Porque tudo está no controle de Deus. Assim como a vida de Jó estava no controle de Deus. Agora, vamos ver outra coisa nesse fato número 1, do estabelecimento do pecado, que é os três elementos da tentação, conforme Gênesis capítulo 3. O primeiro elemento é o desejo físico. O segundo elemento é o desejo visual. E o terceiro elemento, o desejo intelectual. Isto é, que a gente conhece no Novo Testamento como nome de cobiça. A cobiça, apoderar-se daquilo que não se pertence. No caso aqui era o fruto de Deus, o fruto pertencia a Deus. Eles não poderiam apoderar desse fruto. Então, Gênesis 3:6 tem toda essa descrição desses elementos. Vamos ler juntos? Quando o Senhor observou... desculpa, vamos repetir, eu errei aqui. Quando a mulher... Repetindo, a mulher. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Gênesis 3:6. Só de ver uma leitura simples desse versículo, a gente tem uma resposta que não foi fazer sexo o pecado de Adão e Eva, que a Igreja Católica ensinou muito tempo, não sei se ainda ensina, né? Cidinha, era assim, né? Porque a Cidinha era lá, né? Se converteu, graças a Deus, a Jesus Cristo. Então, não é fazer sexo, porque aqui diz que Eva comeu, né? E depois deu para Adão comer também. Então não é essa coisa, é realmente um fruto. Realmente um fruto. Era uma árvore que ali estava e que, de alguma forma, despertou o desejo físico, comer, porque diz o texto aqui que era agradável ao paladar, era desejável ao paladar, então é o desejo físico. E diz aqui também que era muito atraente aos olhos, então é o desejo visual. E também diz que era desejável para se obter sagacidade, desejo, bisbilhotice, né, que a gente fala hoje, né, a curiosidade, era o desejo intelectual que despertou também. Então, isso foi a cobiça, foi usurpar aquilo que era de Deus, aquele fruto era de Deus, não poderia se apropriar indevidamente dele. Como vimos na lição anterior, o homem recebeu autonomia, inteligência,
mas para ser administrador, para cuidar do jardim de Deus. O jardim era de Deus. Não tinha o título de propriedade, mas a cobiça entrou em cena. Então, o pecado se estabelece no propósito do ato. No momento que se desejou, se estabeleceu o propósito, o ato do pecado. Por isso que quando Jesus ensina a interpretação dos mandamentos, do Êxodo capítulo 20, e ele fala, se você disser ao seu irmão raca, só uma palavra assim de pejorativa, um desejo maldito, já pecou, não precisa matar. Ele fala, só dizer raca, já tem essa intenção de matar. Ou como Jesus falou, se olhar para uma mulher e desejá-la, cobiçá-la no coração, sem cometer o ato de adultério, Jesus falou, já cometeu o adultério. Então percebe? É isso o propósito que é o início do pecado. É por isso que nós temos que cuidar, diz Jesus na oração dominical, não nos deixe entrar em tentação. A tentação a gente começa a entrar onde? No pensamento. Estava lendo, alguém escreveu que você não pode impedir que alguém entre na sua casa, mas alguém que abusa e entra à força na sua casa, mas você não precisa dar a cadeira para essa pessoa sentar. Falando uma linguagem figurativa da tentação. Outras pessoas usam aquela figura do passarinho. Você não pode impedir que o passarinho sobrevoe a sua cabeça, né? Mas você pode impedir que ele se assente, que ele comece a colocar uns ciscos aqui, fazer um ninho aqui, botar um ovo. Então isso é o pensamento. Nós não podemos permitir que no pensamento haja o estabelecimento de um propósito de pecado, de cobiça. Porque então o pecado já inicia todo o seu processo. E Deus que conhece o nosso coração, Ele sabe tudo isso. O diabo não vai saber. O diabo só sabe quando a gente dá sinais de que está induzido ao pecado. Mas Deus conhece o nosso coração. Então nós temos que lembrar que o pecado se estabelece no propósito do ato. Pode ser, só a gente sabe, está aqui na cabeça, na mente, na imaginação, no pensamento. Talvez ninguém sabe ao redor, mas Deus sabe. A gente não pode permitir que isso aconteça. É o que aconteceu ali com Eva, naquele diálogo com Satanás. Pastor Tito lembrando aqui para os irmãos que estão no canal, que o tabernáculo da fé é uma doutrina, tem aqui também no Brasil esse tabernáculo da fé. Como é que é o nome do pastor? William Brandon? Então, fala na sua doutrina que a Eva fez sexo com a serpente, que o pecado foi fazer sexo com a serpente, né? É totalmente absurdo. Isso é o que a gente chama de exegese, né? Colocar dentro do texto aquilo que não tem nem nada a ver ali. Exegese é você trazer do texto tudo que tem nele, né? Exegese, no grego quer dizer você colocar heresia dentro do texto. Eu falava para o pastor Tito, para os irmãos aqui, então se é assim, se Eva fez sexo com a serpente, Adão também fez. Que tipo de serpente era essa aí? Absurdo, né? Porque ela comeu o fruto e deu o fruto para Adão comer. É realmente uma coisa absurda, não tem lógica nenhuma, né? O próprio texto, se só ler o texto realmente, sem uma falsa interpretação como essa, a gente descarta essa doutrina. Então, que Adão estava lá era para administrar aquele jardim, mas não para se apropriar indevidamente daquele fruto, que era aquele fruto, era o fruto de Deus. Aquele fruto estava lá e era o único que eles não podiam ter acesso, né? Eles não poderiam ter acesso. Então, transpor os limites, apropriar-se, né, indevidamente do bem divino. Esse foi o ato de pecado. Começou no desejo, como mostramos aqui no slide anterior. Deus não é autor do pecado. Outra coisa importante, a gente precisa sempre lembrar, Deus não criou o pecado. Assim também Deus criou Lúcifer, santo, perfeito. Quem criou o pecado? Foi Lúcifer. Ele que desobedeceu, ele quis ser acima de Deus. E ele foi expulso do céu por causa disso.
E ele conseguiu induzir Eva, que é Adão e Eva, né, a imagem e criação de Deus, a uma rebelião tal qual ele fez no céu. Então, o autor do pecado não é Deus. No céu foi o Lúcifer, e aqui no paraíso, na terra, foi Eva e Adão. Adão e Eva. Eles que criaram o pecado, e o pecado entrou no mundo, diz Paulo em Romanos, né? Por um ato de desobediência, o pecado entrou no mundo, e porque o pecado entrou no mundo, a morte passou a todos os homens. Somente pela graça de Jesus, pela sua morte vicária na cruz, a sua ressurreição, nós somos declarados novamente justos, e Deus nos perdoa os pecados e voltamos à vida. Então, Deus não é autor do pecado. O pecado foi um ato de desobediência à vontade de Deus. Aqui, 1 Coríntios 10, 13, temos esse texto muito importante. Esse capítulo 10 de 1 Coríntios é muito importante, dentro desse contexto que a gente estuda sobre o pecado. Eu vou ler esse capítulo, do versículo 1 até o versículo 13. 1 aos Coríntios 10. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Lembra? O mar se abriu e eles passaram pé seco, assim, pelo fundo do Mar Vermelho. Verso 2. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. E por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós. Olha só. Quando a Bíblia registra os erros do passado, como registrou esses erros do povo lá durante a caminhada no deserto, por que a Bíblia registra todos aqueles rebeldes, aquela incredulidade, aquela dureza de coração e toda aquela tentação? Por quê? Verso 6 diz, esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim. Olha aí a razão. A Bíblia escreve, registra o pecado dos antepassados para que nós não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Verso 7. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23 mil. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Até a murmuração, né? Está exemplo aqui registrado. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, aquela versão tradicional, né? Aquele que está em pé, né? Cuide para que não caia. Verso 13, vamos ler junto? Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Que maravilha saber isso, conhecer essa chama válvula de escape, né? Porta de saída. Davi chamou Selah Malecote, minha pedra de ajuda, minha pedra de socorro. Que maravilha saber que Deus é fiel. A gente sabe, está escrito nos carros por aí, né? Deus é fiel, está lá no adesivo. Mas bom saber, bom compreender a frase inteira. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir.
sempre com a tentação haverá um livramento. Sempre com a tentação haverá um livramento. Se Deus permite a tentação, e o diabo age somente com a permissão de Deus, há um livramento. Perguntaram para Billy Graham como que ele tinha vivido, antes dele morrer, né? Morreu quase 100 anos. Billy Graham, grande evangelista, mundialmente conhecido. Como ele tinha vivido, né? A vida dele não era manchada pela imoralidade que alguns pastores cometeram. E ele respondendo, ele usou esse versículo aqui. Ora, Deus é fiel e nunca permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Sempre haverá um livramento, sempre haverá uma porta de saída. É esse texto. Está dentro da possibilidade de viver uma vida santa, de viver uma vida que agrada ao Senhor, de não dar ouvido às conversas do diabo. O tempo que eu era jovem, eu escutei que fizeram até uma armadilha para o Billy Graham num hotel. Porque ele sempre hospedando-se em vários lugares, onde fazia conferência, né? E fizeram uma armadilha, colocaram uma mulher muito linda, uma moça, uma jovem muito linda, dentro do apartamento, ele não sabia. Quando ele entrou, ela estava nua lá dentro do apartamento. E ele então, naquela hora, olhou para aquela jovem, começou a agradecer a Deus. Oh, Senhor, mais ou menos assim, eu não lembro bem os detalhes. Obrigado por o Senhor criou o ser humano tão lindo, tão perfeito. Essa jovem é tão linda, obrigado. Ele começou a louvar a Deus pela beleza da criação. E a jovem começou a ficar envergonhada, começou a pegar roupa, se cobrir, se vestir. Parece, se eu não me engano, ela se converteu. Ele era um evangelista terrível, né? Terrível. E aquela jovem começa então a sentir vergonha, como Eva de um pecado, né? Começa a se cobrir e sentir a sua vergonha. Então, é possível viver uma vida que agrada a Deus, mesmo quando ninguém está vendo, na porta fechada de um apartamento num hotel, ninguém saberia, exceto aquelas pessoas que combinaram aquela trama, né? Mas Deus é fiel, louvado seja o Senhor, Ele é fiel para nos ajudar e nos socorrer, e nos trazer um livramento, nos prover um livramento. Voltando mais um pouquinho aqui para 1 Coríntios 10, né? Então, por exemplo, o ato que eles cometeram lá de orgia, né? Aqui é um pecadão, né? Eles começaram a cometer sexo, começaram a beber, adorar aquele ídolo, né? Começaram a beber, estão fazendo sexo lá, orgia. A festa acabou em uma profanação de orgia. Mas isso é um pecadão para nós, né? Pecadão, olha que pecado. Merecia morrer mesmo, Deus tem que morrer, matar mesmo essa gente, né? Mas é murmuração, aqui fala da murmuração, né? Verso 10. E não vos entregueis à murmuração. É isso que a irmã Miriam está falando, eu acho, né? Há coisas pequenas também que a gente tem que lembrar. A murmuração, reclamação. Às vezes reclama, qualquer coisinha está reclamando. Isso é murmuração. Então, os limites não são só os limites grandes. Adultério, prostituição, assassinato. Mas a murmuração é limite também. O limite tem, não sei se é quadrangular, se é triângulo, tem vários ângulos esse limite. Nós temos que pensar que qualquer coisa está ali como uma forma de tentação. Aí eu vou escapar, eu vou passar do limite. Não pode. Então, a irmã, para quem está no YouTube, né, a irmã Miriam participando aqui da lição, então, lembrando que às vezes são pequenas coisas que nós passamos do limite e acabamos pecando nessa área aí da tentação. Principalmente, né? A irmã, que eu não falei, a irmã Miriam também falou que para Eva parecia uma coisa simples, é só um fruto, né? Não era uma coisa grande que deveria ser respeitada, era apenas o fruto. Então, coisas simples que a gente faz, então, trarão consequências, se a gente desobedecer. Então, no ato de desobediência do fruto, tomar aquele fruto, que não era matar alguém ou fazer alguma coisa grande assim, talvez como a gente pensa hoje, né? Era um fruto, é só pegar um fruto e comer. Então, era o ato da desobediência. Então, isso que é cuidar em todos os limites, né? Não só coisas grandes. Às vezes a gente... Por isso que Jesus falou, né? Vocês com um mosquito, falando para os fariseus, né? Vocês com um mosquito, para não engolir um mosquito, mas engole um camelo. Jesus usa uma linguagem figurativa, né? Eles coavam mosquitos, eles guardavam coisinhas da lei, pequenas coisinhas da lei para não pecar contra Deus, mas engoliam um camelo.
Como, por exemplo, Jesus tratou com eles lá a questão do Corban, né? Eles diziam que era uma oferta para o Senhor para não socorrer o pai e a mãe, que ali é um camelo, né? Uma desobediência do mandamento, um dos mandamentos de Êxodo 20, honrar pai e mãe. Então, às vezes a pessoa cuida de coisinhas pequenas, mas não cuida das grandes. Outros cuidam das grandes, não cuidam das pequenas, né? Pecam nas coisas pequenas. Então, o segredo está também em Tiago, né? Tiago capítulo 4, 7, que nós como servos de Deus devemos aprender a resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Tiago 4, 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, ele sabe os limites, né? Não totalmente, mas ele fica sondando a cada um de nós. Ele sabe onde é que está nosso... Alguns falam ponto forte, né? Alguns falam ponto fraco. Seja o que for, seja o seu ponto forte, ou seja o seu ponto fraco, o diabo sabe. E ele sabe como chegar lá e induzir a tentação. A King James é tradução igual, né? Semelhante. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mesmo que a Almeida Corrigida fiel. Então devemos aprender essa lição aqui. Resistir ao diabo e ele vai fugir. Se você não resistir, ele não foge. Então aí ele vai conquistar, vai ganhar, vai ter vitória. Mas se você sujeitar a Deus, né, como a Billy Graham, né, se sujeitou a Deus e não caiu na tentação, o diabo fugiu, né? O diabo fugiu. Então nós temos que sempre sujeitar a Deus em primeiro lugar. Então, sujeitando a Deus, a gente resiste ao diabo e ele foge. Ele não pode nos vencer. Mais alguém participando? Vamos ao segundo ponto, desarmonia no paraíso. Capítulo 3, de 8 a 13. Aqui, então, nós temos quando Deus procura Adão e Eva. Diz o verso 8, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, procuram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Esse é o fato número 2, porque pecaram, esconderam-se do Senhor. Porque pecaram, esconderam-se do Senhor. O homem se sente ameaçado e se esconde. É por isso que muita gente, quando a gente conversa sobre Deus, sobre a palavra de Deus, tem medo. Tem medo de ler a Bíblia, tem medo de entrar num templo, ouvir uma pregação, porque tem medo de Deus, se sente ameaçado. Isso é o pecado que faz. O pecado no coração que causa esse medo. Então, o homem tenta se esconder. E vão, né? Em vão, porque ninguém pode se esconder de Deus. Aqui o versículo 8, então, nos fala que eles procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Não há possibilidade de esconder-se. Então, Adão já não via mais o Criador como um amigo. Antes era um amigo com quem se conversava toda a viração do dia, né? O Senhor vinha, era uma amizade que existia entre o Criador e a criatura criada e a sua imagem, a sua semelhança. Agora, se sentindo ameaçado, então não conseguia mais olhar para o Criador como amigo. E o Senhor, Deus, convocou o homem, então, indagando, onde é que estás? O homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Gênesis 3, 9 e 10. Mas, graças a Deus que sempre teve um mas na Bíblia. Né? Lá em Efésios, Paulo fala, mas pela graça de Deus, né? Então, mas pela graça somos salvos, mas graças a Deus que Deus é riquíssimo em misericórdia, sempre tem um mais, uma vírgula, e a situação, então, melhora para o homem, mas Deus busca o homem como sempre faz. A iniciativa sempre é de Deus, não é o homem que encontra com Deus, nunca foi o homem que encontrou com Deus, sempre foi o homem que foi encontrado por Deus. Deus sabia que Adão estava escondido ali, né? Mas está perguntando, onde está, né? E Deus está buscando o homem.
O pecado rompeu a harmonia com o Criador. Não só com o Criador, mas com o seu semelhante. Dali para frente, Adão e Eva terão várias dificuldades também. Depois vem os filhos têm várias dificuldades, ao ponto que um mata o seu irmão. Caim mata Abel. Então a harmonia que existia antes do pecado, acabou a harmonia. Para se conquistar a harmonia agora, muito custo, muita santificação, muita oração, às vezes muito jejum, para conseguir harmonia, muito amor, muita paciência. Então, a harmonia com o Criador foi rompida, a harmonia com o semelhante, e a harmonia também com a natureza. A harmonia também com a natureza foi rompida. Deus, no versículo 12 aqui, o texto diz, replicou o homem, foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, veja que a harmonia já não é mais igual, né? Agora está falando assim, a mulher que tu me deste. Não está falando assim, o osso dos meus ossos, a carne da minha carne que me deu, a varoa me deu, né? Tá falando, a mulher que tu criaste que me deu. A harmonia já está indo por água abaixo. E o verso 13, né? Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher, que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então a harmonia que tinha também entre Eva e a serpente também já acabou, né? A serpente me enganou, agora começou a inimizade. Então isso é o quê? Isso é um pecado. Então o que o pecado faz? Ele corrompe a consciência, ele corrompe a vontade, ele corrompe o raciocínio. Por isso que a harmonia estraga. Deturpa tudo. Desvirtua tudo, perverte tudo, todo o funcionamento da vida humana, que começa com a consciência, a vontade, né? O raciocínio, tudo então agora prejudicado por causa do pecado. E desse jeito não tem perdão. Desse jeito não tem perdão. Mas há uma possibilidade de perdão. Deus exige o quê? Arrependimento. Arrependimento, fé e confissão. Se há arrependimento, fé e confissão, então o perdão existe. O perdão se torna real. Aqui que está o problema de muita gente. Muita gente esbarra nessa exigência. Para haver perdão, precisa haver arrependimento. Arrependimento é sincero, né? Porque a gente não pode enganar Deus, ninguém pode iludir a Deus, ninguém pode trapacear a Deus e, eu estou arrependido. Deus olha realmente no coração para saber se está arrependido. Deus realmente olha o íntimo, ele sabe se aquilo é arrependimento ou não. Precisa ter fé, crer que Jesus morreu lá na cruz por causa daquele pecado, dos nossos pecados. Precisa ter fé que Jesus morreu sem pecado por causa de nós pecadores. Como disse Spurgeon, nós temos que odiar o pecado porque foi o pecado que pregou o nosso Salvador lá na cruz. Nós temos que ter essa fé, saber que quando nós cometemos um pecado, esse pecado é o culpado por levar Jesus à cruz, é a nossa culpa. Essa fé nós temos que ter. De que Jesus estava lá cumprindo o sacrifício para nos dar o perdão, se nos arrependemos, se cremos e se confessamos. A confissão é necessária. João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, vamos dizer juntos? Conhecemos de cor, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, veja só, o versículo começa com a condição. Se confessarmos. Então, quem não confessa, alcança perdão? Não, é simples assim. Se não se arrependeu, se não creu, não vai confessar o seu pecado. Confessar no grego é dizer assim: Deus, eu concordo que o Senhor é santo, eu sou pecador, eu sou culpado,
o Senhor é santo, eu sou o culpado. É dizer a sua culpa para Deus e realmente pedir a Deus perdão. E essa é a receita, essa é a forma de se restabelecer a harmonia. Primeiro, a harmonia com o Criador, com Deus, tornando-se Pai amado. Para nós que temos todo o Novo Testamento já, né? Então a gente não só fala Criador, mas a gente fala restabelecer a comunhão com o Pai. Poder chamá-lo de Pai e Papai do céu e ter intimidade com o Pai, como Jesus tinha e ele nos ensinou a ter também. E também restabelecer a harmonia com a humanidade, com o próximo, seja com a família, seja com a sociedade, seja com todas as pessoas que nós nos relacionamos, viver em harmonia, que exige bastante, né? Amor, bastante paciência, bastante oração e restabelecer a harmonia com a natureza. Então, nós podemos realmente restabelecer, confessando a Deus que nós somos culpados, que estamos arrependidos e temos consciência, temos confiança de que Jesus realmente morreu, o santo por nós pecadores, para que nós não vivamos mais no pecado, como Paulo tanto explica tão bem em Romanos, né? Nós não devemos viver mais no pecado, mas viver para a glória de Deus. Então, Adão e Eva se arrependeram lá no paraíso? Se arrependeram quando Deus chamou eles para conversar nesse capítulo 3? Ainda não, né? A mulher que tu me deste. A Eva, a serpente me enganou, eu comi. Não se arrependeram. Depois a gente vai ler os capítulos seguintes, a gente vai ver que houve arrependimento, e eles aprenderam que para agradar a Deus deveria imolar um animal, sacrificar. Abel aprendeu com Adão e Eva, Caim queria fazer do modo errado, né? Aí são lições para frente lá. Mas depois aprenderam a confiar em Deus, demonstrar arrependimento, fé, através do altar e confissão. Então, nós devemos seguir esse modelo aí também na nossa vida. Cássia tem aqui uma participação, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não cair em tentação, o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. A nossa arma contra o pecado, vigiar e orar. Alimentar o espírito. Isso mesmo, irmã Cássia. Isso mesmo. Vigiar e orar. Né? Alimentar o espírito, capacitar cada vez mais para não cair em tentação. Bom, Douglas também, foi só a partir do verso 20 do capítulo 3 que Adão deu o nome a Eva. Douglas está perguntando, apenas fazendo uma retrospectiva. Ah, é Priscila que está escrevendo? É Priscila? Ah, tá. Ela escreveu no seu chat aqui. Alguém achou aí? Se eu não me engano, é 3:20 que aparece Eva a primeira vez? É? Então tá, 3:20. Mais alguém? Mais alguma participação? Então vamos fazer aqui o nosso fechamento. Então, faltou por aqui o slide de 1 João 9, né? Já recitamos. Agora vamos lá para experiências de fé e de fato. Primeira coisa é que o desvio do propósito de Deus traz consequências. Segundo, o tentador não é divino. Sempre frisar isso. Muita gente no mundo acha que o diabo é divino, tem poder, né? Nas religiões orientais, eles expressam tanto o bem como o mal com forças equilibradas e opostas, do mesmo tamanho, não é certo? O diabo é uma criatura. 3, a cobiça é a grande maldade do homem, apodera-se indevidamente, quando se apodera indevidamente do bem alheio, né? O pecado foi um ato de desobediência à vontade de Deus. Era um ato simples, como a irmã Miriam lembrou, né? Era apenas tomar uma fruta e comer.
Mas era uma desobediência. A desobediência, seja o que for, se a gente desobedecer a Deus, seja uma coisa grande, seja uma coisa pequena, é um ato de pecado. 5 também, o homem pode resistir à tentação. Deus sempre proverá um livramento. O pecado, sexta coisa aqui, rompeu a harmonia com o Criador, com o seu semelhante, com a natureza. O pecado corrompe a consciência, a vontade e o raciocínio. Por isso que a gente vê os assim, pecadores, quando são pegos em alguma trama, em alguma dessas corrupção, propina, até a gente vê o crente, né? Que a Polícia Federal mostrou, né? Que fez tanta coisa de errado. Tinha até aquela cena dos crentes agradecendo a Deus pelas propinas, né? Fizeram uma roda dando a mão e agradecendo. Porque o pecado ele corrompe a consciência e o raciocínio. A pessoa acha que pode agradecer a Deus por um pecado, né? Terrível. Não tem coisa. Então tem que perceber o que o pecado faz. Ele é tão terrível. E Deus exige arrependimento, fé e confissão de nossos pecados. 1 João 1:9. Deus exige. Amém? Alguma coisa a mais? Então vamos encerrar essa parte da lição. Vamos novamente recitar o texto áureo. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Gênesis 3:15. Então vamos ver, domingo que vem, se Deus permitir, as consequências trágicas dessa desobediência, que está dentro desse texto áureo aí. Que grandes consequências.